Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Estudaremos nessa noite o seguinte tema: Deus e os vales. Para estudar esse tema, convidamos você a abrir a Palavra de Deus no Salmo número 121. Vamos ler Salmo número 121. Diz-nos assim a Palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Tem em mãos um caderno, uma caneta, para fazer anotações ao longo deste estudo da Palavra de Deus, anotações que nós indicaremos oportunamente. Meus queridos, no ano de 2010, no Rio de Janeiro, chuvas torrenciais provocaram uma tragédia para os moradores que haviam construído suas casas nas encostas de um morro. Um deslizamento soterrou diversas moradias. Uma grande revista de circulação em nosso país estampou em sua capa o Cristo Redentor com lágrimas nos olhos e com a seguinte manchete: culpar as chuvas é demagogia. Os mortos que o Brasil chora foram vítimas de uma política criminosa de dar barracos em troca de votos. Nesta mesma catástrofe, um drama familiar chama a nossa atenção. Valmir França da Mata tentou ajudar os bombeiros a encontrar os seus filhos que estavam sob os escombros durante 11 horas seguidas. No entanto, em determinado momento, um novo desabamento soterrou mais uma vez a sua casa. E os pedidos de socorro cessaram definitivamente. O que esta e tantas outras tragédias nos mostram? Meus amados, estas e outras tantas tragédias nos mostram que nas nossas vidas os vales são inevitáveis. Eu gostaria de convidar você a anotar este primeiro ponto: os inevitáveis vales nesta vida. Queridos, nosso tempo registra também tragédias, e as marcas destas tragédias, elas permanecerão sobre nós e permanecerão sobre a sociedade. Elas estarão gravadas no nosso coração e elas estarão gravadas no inconsciente coletivo da nossa sociedade. Muitos estão distantes dos seus queridos, sem poder abraçá-los, sem poder estar ao seu lado, sem poder prestar qualquer apoio, qualquer ajuda. E o que é pior, muitos ainda estão nesses dias perdendo os seus entes queridos por causa desta enfermidade tão terrível que assola todo mundo e de modo muito específico o nosso país. Muitos estão vitimados por esta catástrofe. Queridos, ao longo da história, nós percebemos que em todas as partes do mundo, os vales são inevitáveis. O salmo que nós lemos, o salmista estava passando por um vale. Só eleva os olhos para os montes alguém que está passando por um vale. Diz o salmista: elevo os olhos para os montes. E quando elevava os olhos para os montes, o que o salmista conseguia enxergar? Ele tão somente conseguia enxergar as escarpas pedregosas das montanhas e
a sua vegetação. Percebam que neste local o salmista era extremamente vulnerável. E por que ele era extremamente vulnerável? Porque nessas situações ele estava em extremo perigo. Porque, meus amados, naquela época, assaltantes eram muito comuns. E os assaltantes escondidos nestas montanhas poderiam dar com ímpeto a qualquer momento contra qualquer viajante. Poderiam assaltá-los. E fugir diante de um ataque repentino era quase impossível. As mesmas montanhas que escondiam os perigos, as mesmas montanhas que escondiam os assaltantes, eram montanhas que dificultavam qualquer fuga. Eram montanhas que tornaram impossível qualquer escape. Queridos, eu estou certo que as nossas estradas são um tanto quanto mais seguras. Estou certo também que nós não viajamos a pé ou a cavalo, como provavelmente viajava o salmista. No entanto, metaforicamente, o momento que nós estamos vivendo equivale a uma situação em que eu e vocês nos encontramos em vales profundos, sombrios e áridos. Vales, meus amados, onde nós avistamos imensas montanhas e imensas dificuldades que muitas vezes nos assustam e que muitas vezes nos apavoram. Nestes vales, talvez eu e vocês muitas vezes nos debatemos sem encontrar qualquer possibilidade de fuga. Queridos, eu gostaria de dizer algo muito especial a vocês neste momento. Não nos assustemos com os vales, achando que nos vales Deus nos desamparou. E nem pensemos por outro lado, que Deus, o nosso Deus, não permitirá que eu e vocês enfrentemos vales em nossas vidas. Queridos, os vales são inevitáveis. Mas que lições eu e vocês podemos aprender nos vales pelos quais inevitavelmente teremos que passar? E eu quero destacar aqui 4 lições. Anote aí no seu caderno. A primeira lição: os vales são inevitáveis porque nós vivemos num mundo pecador. E os efeitos do pecado se fazem sentir sobre nós e sobre a sociedade em que nós estamos. Eles se fazem sentir nos nossos relacionamentos. Uma segunda lição: os vales são inevitáveis porque devem fazer parte da nossa trajetória. Tão comum quanto a intensa felicidade são os momentos de tristeza. Tão comum quanto os momentos de riso são os momentos de luto. Terceira lição, meus amados: o que nos leva à maturidade na vida cristã é, no mundo, enfrentarmos o pico das montanhas, mas os vales mais profundos. É passarmos por todas as estações da nossa vida. Em determinados momentos, viveremos a primavera, em outros o verão, em outros o outono e em outros o inverno. Uma quarta lição: apesar dos vales serem inevitáveis, e temos insistido nisso ao longo das nossas últimas mensagens, nós podemos tirar preciosas lições dos vales pelos quais nós podemos passar ou podemos enfrentar. Segundo ponto, anote aí no seu caderno: a falibilidade dos recursos humanos, ou seja, frágeis e falhos são os recursos humanos. A Bíblia conta-nos a história de um trabalhador, e eu chamo a sua atenção para esta história. Este homem era um grande empreendedor. Esta história está registrada em Lucas capítulo 12, versículos 16 e 19, se quiser conferir em sua Bíblia. Diz o texto que este homem fez uma plantação e, como consequência desta plantação, teve uma colheita abundante. E diante da abundância desta colheita,
este homem, este empreendedor, muito feliz com a sua safra, começou a pensar: e agora, o que eu devo fazer? Os meus celeiros não comportam o volume desta colheita. E então este homem, muito assertivo, disse o seguinte: eu farei o seguinte, eu destruirei os meus celeiros, eu construirei celeiros maiores, eu colocarei nesses celeiros todos os meus bens. E eu pergunto a você, alguma coisa errada com a atitude deste homem até este momento? Evidentemente não. No entanto, observem a sua pretensão. E essa pretensão foi condenada por Deus. Após afirmar quais eram os seus projetos, disse esse homem: assim que eu terminar de construir os meus celeiros, celeiros maiores, assim que eu terminar de colocar neles todos os meus bens, eu direi à minha alma, e aqui está o seu erro: come, bebe, descansa-te e regala-te, porque tens muitos bens. Jesus condenou a atitude deste homem, e por que Jesus condenou? Porque este homem ajuntou tesouros na terra, mas não os ajuntou no céu. Diz o texto que, replicando a este homem, Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens reservado, para quem será? Meus queridos, muitas vezes nós também, diante das nossas conquistas, traçamos projetos. E Deus não nos condena por sermos trabalhadores, pelas colheitas abundantes que temos, sejam quais forem as nossas realizações, e também não nos condena pelos nossos projetos. Mas é falível confiar que estas coisas podem trazer tranquilidade, paz e sossego à nossa alma. Meus amados, os recursos humanos são falhos. A semelhança deste homem, muitas vezes eu e vocês nos preocupamos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com a nossa tranquilidade, com os nossos prazeres, com a nossa segurança. Muitas vezes nós gastamos a nossa força, nós gastamos o nosso tempo em conquistar estas coisas. Mas eu pergunto, será que isto é suficiente quando nós estivermos enfrentando o mais profundo dos vales? Eu pergunto, isto está sendo suficiente para o enfrentamento deste vale que nós estamos passando neste momento na história do nosso país e em nossas vidas? Será que, apesar de tudo aquilo que os homens acumularam ao longo do tempo, a sua alma está descansada, de fato? Queridos, a palavra de Deus nos autoriza a dizer que nenhuma destas coisas é capaz de trazer paz e sossego para a nossa alma. Há uma outra história, eu chamo sua atenção para esta história, Lucas 18, 18 a 23. Essa história nos diz a seguinte: um homem vai à procura de Jesus Cristo e a sua alma estava profundamente angustiada. E o que angustiava a sua alma? Ele queria saber, observem, o que fazer para herdar a vida eterna. Diz a Bíblia que este homem não era um homem qualquer. Ele era um jovem, e um jovem profundamente rico e profundamente religioso. Mas a sua riqueza e a sua religiosidade não haviam sido suficientes para trazer paz, segurança e tranquilidade ao seu coração. O que eu e vocês podemos aprender deste segundo ponto? Anote aí algumas lições. A primeira, a nossa operosidade, o nosso trabalho, pode nos fazer previdentes. No entanto, são incapazes de nos fazer efetivamente seguros, de dar paz e tranquilidade à nossa alma. Uma segunda lição: a paz e a tranquilidade da nossa alma não podem e não são garantidos pela quantidade de bens que nós possuímos. Uma terceira lição: no enfrentamento dos inevitáveis vales desta vida, confiar no homem em quem não há salvação é uma imensa insensatez. Porque vãos são os recursos humanos. Falíveis são os recursos humanos.
Terceiro ponto dessa nossa meditação, deste nosso estudo, anote aí no seu caderno, a realidade do socorro divino. A esta altura, alguém poderá afirmar: o pastor está tremendamente pessimista nesta mensagem. Por quê? Porque, afinal de contas, ele nos disse que os vales são inevitáveis. Nos disse mais, que os nossos recursos são falíveis, são falhos, são fracos, são insuficientes para enfrentar os vales. Mas por que nós estamos enfatizando isso nessa noite? Porque talvez eu e você gastemos muito tempo em nossas vidas buscando soluções onde não há solução. Porque muitas vezes eu e vocês gastamos tempo em nossa vida não aceitando estas verdades, de que os vales são inevitáveis, de que vãos e falhos são os recursos humanos. Queridos, muitas vezes nos debatemos muito em nossa vida, buscando em nós e tão somente em nós forças e energias para vencer estes vales sozinhos. Mas o salmista encontrou um outro caminho. O salmista encontrou um caminho totalmente diferente. Se no momento em que os vales eram assustadores, eram profundos e áridos, o salmista se sentiu assustado. E se neste momento o salmista se questionou: de onde me virá o socorro? O salmista também encontrou a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero crer que o salmista olhou para as montanhas, mas olhou para além das montanhas. E quando ele olhou para além das montanhas, ele enxergou Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra. Portanto, eu gostaria de convidá-los, através deste estudo da palavra, a mudar seu olhar de direção. Nos vales que nós estamos passando, meus amados, as montanhas se mostram assustadoras. Mas a visão daquele que criou os céus e a terra, ela nos transforma. A visão do Deus que fez todas as coisas pelo seu poder, ela nos tranquiliza. A visão do Senhor, a quem pertence todas as coisas dos céus e na terra, ela traz paz ao nosso coração. Portanto, o meu convite a você, neste momento, é que você se conecte a uma outra forma e a uma outra fonte de informação para a sua vida e para a sua alma. Queridos, o salmista, eu e vocês podemos encontrar em Deus resposta aos nossos questionamentos. Olhe para este salmo da palavra do Senhor. Além das montanhas, nós encontraremos um Deus misericordioso. Além das montanhas, nós encontraremos um Deus que coloca o seu coração nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades e nas nossas fraquezas. Além das montanhas, encontraremos um Deus poderoso, que fez as mais altas montanhas, mas que também fez os mais profundos vales. E que está no ápice das mais altas montanhas, mas que está também nas profundezas dos mais sombrios vales. Este Deus que fez o céu e a terra não permitirá que os nossos pés vacilem. Esse Deus que fez o céu e a terra nos guardará e nos protegerá de dia e de noite. Esse Deus estará conosco em nossa entrada e em nossa saída. Este Deus guardará a nossa alma. Esse Deus jamais permitirá que os nossos pés vacilem, porque o guarda de Israel, o meu e o seu guarda, não dormita e nem dorme. Que lições podemos aprender desse terceiro ponto? Anote aí no seu caderno. Quanto mais, amados, nós nos impressionamos com os vales, colocamos o nosso foco nos vales, mais eles se dilatam, mais eles se expandem diante dos nossos olhos. Ao passar por vales e enfrentar dificuldades que muitas vezes são tremendas e gigantescas, nosso olhar deve estar em Deus, que é poderoso para nos guardar, nos conduzir e nos socorrer. Terceira lição: renovemos a nossa confiança em Deus,
Porque observe, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Na quarta lição, a encontrar a Deus, a paz, a tranquilidade e a segurança. Não porque o Senhor nos livrará dos vales, mas porque apesar dos vales e nos vales, o Senhor estará conosco. E tendo o Senhor conosco, nós não temos o que temer. Porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Quem temeremos? Queridos, quero convidá-los a concluir esta mensagem, a repetirem comigo a mensagem do Salmo 23. Texto este maravilhoso. Texto este que fala que nada falta àqueles que têm a Deus, a Cristo como seu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda, observem que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.